de religião A ou B, né? O capoeirista, ele naturalmente ele tem a sua onda aqui dentro da roda de capoeira, influenciado pela musicalidade, pela energia, da circularidade presente do pessoal, é o que rola dentro da roda, né? A espiritualidade de cada um, né? E nós, na época, a maioria da roda de capoeira cheia de guia, achando que aquelas guias iam proteger, pá, aquele monte de coisa, fazer uma bananeira, caía tudo, botava tudo. Mas, né, depois de um tempo, ele começou a cair na real que não precisava um aparato todinho daquele para ir com uma roda de capoeira. Tem gente ainda hoje, no mesmo claro, que ainda está nessa onda. A roda eu tenho que ir legal, porque se o meus orixás não estiver comigo lá, tá, tem muito assim, mas cada um é cada um, né? Cada um vai com a sua onda, né? Isso é uma realidade, né? Acontece, tem gente, nível de Brasil aí, né? Pela capoeira ser de matriz africana, muitos já pensam, a capoeira tem vivo, porque muitos acham, capoeira, os capoeiros eram o quê? Guardião das casas de terreiro. Era guardião, eles cuidavam. Alguns faziam parte lá, tocavam instrumento, né? Então eles tinham uma proteção que eles tinham era lá da Noite Santa, estava sempre fazendo uma proteção para eles, mas não a participação direta do capoeirista lá na religião, fora o mestre Caissara, que ele era valorixá do meio, né? Mas não atuava na influência religiosa na roda de capoeira, que era valorixá lá na... Mas tem muita gente que é ligada, né? Que é uma coisa do Brasil, né? A religião é algo do Brasil e tem muita gente do Brasil aí ligada. Mas cada um com a sua religiosidade. Mas eu, na época, apenas pesquisei muito e soldei. Na Bahia também. Candomblé de Caboclo e outras coisas lá. Tinha em Cachoeiro, Solteiro, Santa Amaro, aquelas igrejas lá também. Acho que tinha mais de 150 igrejas lá, que igreja brava lá que entrava. A Irmandade do Rosário dos Pretos, um monte de coisa lá, sabe? Tudo pesquisando qual é a ligação, né, a ligação da capoeira e a religião, né? Porque se eu fui lá para a Bahia, no mercado mundial, tu viu lá material, os caras dando pernada, os caras fortes batendo, tudo, mas não era aquilo ali só que eu via. Eu vi outras coisas, o que tem por trás do pano, né? E aí é bem complicado, né? Tem que viajar muito, a informação é muito fechada, o pessoal não é de... Por isso que eu estou para ficar 2 anos na Bahia, ficar 2 meses. Aí fiquei 2 anos na Bahia, né? Mas aprendi muita coisa, né? Uma coisa interessante, né? Na área da... Tanto da capoeira escapou. Bom, eu iniciei com capoeira Angola, eu fui lá para o Rio de Janeiro também, Rock Pitu, capoeira Angola, fui lá com Touro, Angola, Dentinho da Penha, capoeira Angola, Cláudio Caixote, capoeira Angola. Convivi naquela roda de rua que era São Bento pequeno, São Bento grande, Angola e Angola. Aí lá na Bahia, no mercado modelo, que teve uma influência diferente. Era o São Bento grande, diferente até daquela roda na época, acontecendo no Rio de Janeiro, que era mais um jogo. Agora a capoeira da Bahia era diferente, né? E na Bahia, tudo bem, eu aprendi com o João Grande, capoeira Angola, os mestres lá, depois fui para o João Pequeno, Paulo dos Anjos, o Seu de Arte, Moraes, Cobrinhas, e o único da capoeira regional que eu tenho lá foi o Nenel, né? Conhece o Paulo dos Anjos da Roda do Espaço, conhece o Paulo dos Anjos para o da Roda do Espaço, eu teria um pouco do Nenel, capoeira regional, né? Mas, naturalmente, só para preencher alguns espaços, né? E, enfim, depois rodando por lá, da roda periferia, da Bahia, roda de rua, eu vi que capoeira é toque de minimal. Cada lugar tem mercado modelo, tem uma capoeira deles lá, sabe? Vai lá aí desce lá, vai pro Bonfim, perto do Bonfim, tem o pessoal do Bonfim, tem um visitante, mas tem a panelinha do Bonfim que ele comanda aquele negócio ali. Rio Vermelho, tem as capoeiras de lá, então e cada um tem seu balanço. A capoeira da periferia, a capoeira Angola das periferias, nos batizados na... Tá bom? Depois nos batizados fora, assim, vamos ter tempo. Uma semana eu fui lá agora sábado,
como acontece em qualquer lugar, né? Aqui tem uns lugares fechados, o pessoal se encontra a panelinha e vão variar e comer, beber e cantar, né? Como agora, eu cheguei sábado aqui em Porto Alegre, era para mim ir lá pro gato, né? Estava marcado, aí o Marcelinho, vim aqui pro pessoal um pouquinho botinho, cheguei lá, estava uma roda lá, e o pessoal, tudo, os alunos estavam Ivonei, estava Marcelinho, a turma toda lá, né? Uma turma nova da criançada, agora, vou ficar por aqui então. Aí uma roda boa, sabe? Pô, isso aí acontece também na Bahia, né? Uma roda boa, isso lá no centro de Salvador, lá, mas acontece tanta roda, né? E muito boa, o pessoal joga não pela presença do público, os camaradas se encontram e estava lá, o pessoal todo assim, né? E acontece muito, essa roda de improviso, isso que eu falei, eu tive muito capoeirista naquele as rodas, né? Tem muitos capoeiristas, muito capoeirista, né? Mas deveria ter mais rodas assim, bem estilo fundo de quintal mesmo, né? Uma coisa mais contraída, mas é isso aí, não. Mestre, o senhor tinha de conta que começou lá pela década de 70, foi a sua primeira... Exatamente, foi na década de 70, sei que foi 70, que eu tenho lá na... Eu peguei a minha... Eu fui batizado em 74, né? 74, né? 74, mas eu tenho lá, mas estava 74, tem uma foto, né, só tem uma foto lá do meu batizado ainda lá. Aí eu botei a data, né, 74 eu peguei agora, eu já tenho lá, mas comecei a começar com 72, eu acho que eu tenho 2 anos e pouco em Cal também. Mas Cal, na época quando eu comecei, Cal já tinha muitos alunos, lá tinha não o Batista, o outro Batista, tinha vários pessoal, mas ficou no fim da turma de Cal. Ficou parece que tem um lá em São Paulo, parece, lá, uns 10 anos atrás, como tem um outro lá em São Paulo, também aluno de Cal. E daí o pessoal foi, não secundário, eu dei continuidade, né? Aí o Cal parou, né? Aí eu fundei o Zumbi, né, que foi a primeira associação de capoeira Angola do estado, né? Estado do Rio Grande do Sul, né? Associação de capoeira Angola, Guerra Rua, Grupo Zumbi dos Palmares. Aí depois de um tempo a gente registrou, foi uma associação, 80, mais ou menos. Aí, pela necessidade de ter um documento para poder prestar serviço, a gente, vamos documentar isso aí, né? E foi a primeira associação de capoeira Angola, né? Associação Angola de capoeira, todo mundo fala capoeira, agora tudo bem, tem várias associações de capoeira Angola, mas a primeira do estado, né, foi a Zumbi, a Cazuca, né? Virou a Cazuca, a Associação de Capoeira Angola dos Palmares. Foi uma reportagem pela Geroada na época, mas o Zumbi foi 79, 80. Até nós vamos fazer agora, nesse ano que vem, eu faço uma festa de aniversário, né, no grupo de capoeira, né, no primeiro estado, né, tem que ter uma comemoração, tantos anos de capoeira. Aí eu vi o pessoal antigo, o pessoal naquela época, eu até estava pensando, pô, tem tanta gente, passei pela Rua Jesus, tinha muita guria na época, hoje eu mãe de filho lá, não passou por mim, pô, que dia de foto dessa mãe de filho. Mas eu sou um bom. Então, resgatar esse pessoal para falar alguma coisa, como é que era. Eu estava comentando, né, que eu tenho um amigo meu lá que está fazendo um trabalho lá em Torres, né, ele trabalha com pessoa com obesidade. Eu, na época, tive a guria mais pesada da capoeira, ela conhecia uma gordinha lá, né? E jogava capoeira, até tá ali, tá lá na Bom Jesus ainda lá, e era mais pesada do estado aí, e era mesmo, e jogava, né? E tinha muita gente na nossa roda, né? Fazia, vinha no brinco da redenção ali, né? Muita menina mesmo, foto lá, né? E eu ia fazer capoeira na época, e era um problema, porque a roda da nossa vida não tinha horário para terminar. A gente chegava ali começava depois do meio-dia, 2 horas, e dava problema em casa, que a gente era todo adolescente, né? Muitos vinham de a pé lá da Bom Jesus para jogar capoeira na Redenção e voltavam. Muitos pulavam a janela, os outros tinham uma janela grande para poder. Às vezes os motoristas não queriam pegar, nós trazia a bateria, nós trazia tabaco, pandeira, aquele monte de piada para acontecer, né? A maioria não pagava passagem, quando parava 11 e 11, eles passavam direto, sabe?
É, ele levava passeio inteirinho, gente, aquela uma quantidade grande de gente.